Vidas velhas, vidas quebradas, por graça eterna. Olá, irmãos, a paz de Cristo a todos. Mais uma vez aqui no canal Efatá, com o propósito de trazer uma palavra que possa edificar a sua vida. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão com base num texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, quando o apóstolo Paulo ele relembra a igreja de Corinto sobre alguns pecados que o povo de Israel cometeu quando eles saíram do Egito, foram libertos do Egito e estavam no deserto em direção à terra prometida. E esse texto ele tem uma aplicação muito grande na nossa vida, porque nós também fomos libertos de um Egito espiritual, estamos em um deserto espiritual a caminho da nossa pátria celestial que nos está reservada em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que enquanto aquele povo estava ali no deserto, eles praticaram 4 tipos de pecado contra Deus. Eles praticaram a idolatria, a imoralidade, a impaciência e a insatisfação. E é interessante a gente olhar para os pecados que esse povo praticou, porque quando a gente olha para a história de como foi essa libertação, a gente fica abismado de como aquele povo pode ter praticado aqueles pecados contra Deus. Porque Deus libertou o povo de Israel de uma maneira miraculosa e manifestando um poder tremendo e incomparável. Até a maneira que Deus utiliza para libertar o povo de Israel ali do Egito foi para manifestar o poder de Deus. Deus não utilizou um grande exército inimigo vindo contra o Egito para libertar o povo de Israel, mas ele chamou um homem de 80 anos de idade para que ele fosse até a presença do faraó e falasse para que faraó deixasse o povo ir embora. Moisés, então, ele vai diante do faraó, um homem já avançado em idade, cheio de ruga no rosto, e fala para que faraó deixasse o povo ir embora para servir e adorar o seu Deus. Logicamente, faraó não permitiu que o povo saísse, mas Deus ele começou a se manifestar mais uma vez de maneira poderosa e envia 10 pragas sobre o Egito. Então muitas pessoas passam a morrer e a última praga se manifesta, que foi a morte de todos os filhos mais velhos de cada família do Egito. Inclusive o filho do faraó mais velho também vem a morrer. Então, vendo, diante de todas aquelas pragas, faraó então se quebranta ali por um momento e permite que o povo vá embora. Então o povo de Israel ele sai do Egito ali e entra no deserto e inicia sua caminhada. Mas não depois de muito tempo, faraó ele se arrepende de ter permitido que aquele povo saísse. Ele reúne ali o seu exército, os seus cavaleiros e vão atrás do povo de Israel. Eles encontram ali, o povo de Israel está na beira do Mar Vermelho e eles olham para trás e vê o faraó com todo o seu exército vindo contra eles. Então Deus direciona Moisés a tocar nas águas e acontece o grande milagre muito conhecido, que foi a abertura do Mar Vermelho. O Mar Vermelho então se abre, todo aquele povo contempla o mar se abrindo e eles atravessam o mar a seco ali. Quando o exército inimigo eles tentam atravessar, as águas se fecham e consomem a todos os inimigos de Israel. O povo do outro lado contempla todas essas coisas e maravilhados eles começam a adorar a Deus. Eles então continuam a sua caminhada por mais um período e Deus vai suprindo todas as necessidades daquele povo. E isso em si, irmãos, já é maravilhoso demais e já é um milagre tremendo. Porque se a gente for analisar, nós vamos ver que um homem sozinho no deserto, ele não consegue sobreviver por muitos dias. E Deus supria todas as necessidades daquele povo. Havia uma coluna de nuvem que protegia aquele povo do sol. Havia durante a noite, durante a madrugada, uma coluna de fogo que aquecia aquele povo para que eles não morressem de frio. E todos os dias pela manhã, desde o segundo dia que eles entraram ali no deserto, a palavra de Deus diz que vinha um maná do alto e caía e aquele povo podia se alimentar daquele maná. Deus supria as suas necessidades. Quando eles estavam com sede, a palavra de Deus diz que Deus
fez brotar água da rocha. Eles chegaram em um certo lugar ali onde as águas eram amargas, estavam envenenadas, e a palavra de Deus diz que Deus purifica aquelas águas de maneira que o povo pudesse saciar a sua sede. Então o povo agora eles se acampam no pé do Monte Sinai, e o próprio Deus fala com aquele povo dizendo: eu sou o Senhor seu Deus, que tirei vocês da terra do Egito. E ele ainda fala ali para aquele povo os 10 mandamentos. Moisés então sobe para o Monte Sinai e passa ali 40 dias na presença de Deus, recebendo de Deus os preceitos, as leis e como aquele povo deveria se portar na terra prometida, em Canaã, quando eles chegassem lá. Mas ali inicia o pecado daquele povo. Irmãos, e quando eu olho para essa história, eu fico abismado de como aquele povo pode ter cometido aqueles pecados, vendo tantos milagres e vendo a manifestação do poder de Deus. E enquanto Moisés estava ali no monte, orando a Deus, em comunhão com Deus, a palavra de Deus diz que o povo, no pé do monte, eles começaram ali a pegar as joias e construíram um bezerro de ouro e cometeram o primeiro pecado, que foi o pecado da idolatria. Eles construíram um bezerro de ouro e começaram a falar: esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Hoje, nós podemos não construir um bezerro de ouro, mas eu acredito que o bezerro de ouro mais comum no meio da cristandade hoje é justamente a idolatria de si mesmo. É acreditar que nós estamos onde nós estamos ou chegamos onde nós chegamos com as nossas próprias pernas. A maior idolatria hoje praticada pelo cristão é caminhar com as próprias pernas, é confiar em si mesmo. Nós devemos entender que toda a glória, que toda a honra, que todo o poder pertence a Deus, e que se nós estamos onde nós estamos, é porque Deus, por sua graça e misericórdia, tem nos conduzido até aqui. O segundo pecado que aquele povo praticou foi o pecado da imoralidade. A palavra de Deus diz, lá em Números, capítulo 25, que aquele povo ele passou a se prostituir com as filhas dos moabitas. E o apóstolo Paulo ele lembra desse acontecimento para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto, eles tinham uma cultura naquela cidade que incentivava a prática do ato sexual. Muitas pessoas acreditavam que a prática do ato sexual era uma maneira de cultuar a Deus, era uma maneira de adorar a Deus. Havia um templo ali em Corinto, onde as pessoas se prostituíam ali, acreditando que estavam fazendo algo que era agradável a Deus. Hoje, nós não temos uma cultura dessa maneira, nós não praticamos esse pecado à semelhança da igreja de Corinto, mas que nós possamos entender que nós devemos buscar a nossa santificação na presença de Deus. Hoje pode não ocorrer essa prática da prostituição, mas muitas pessoas têm se inclinado para a pornografia, para a sensualidade. Muitas pessoas têm tido as suas mentes corrompidas com pensamentos imorais, e muitas delas não têm buscado de Deus arrependimento. E essas coisas são desagradáveis a Deus. Que nós possamos entender que Deus quer de nós que nós venhamos viver uma vida de santificação a Ele. O terceiro pecado que o povo de Israel praticou contra Deus foi o pecado da impaciência. Quando eles estavam ali no deserto, eles passaram por algumas dificuldades, por alguns problemas, entraram em guerras e em alguns momentos até perderam algumas pessoas ali do povo de Israel. E nesse momento eles começaram a murmurar, dizendo que Deus tirou eles do Egito para que eles pudessem morrer no deserto. E a vontade de Deus é que aquele povo pudesse olhar para trás e ver-se um Deus tão maravilhoso e tão poderoso que foi capaz de tirá-los do Egito com grande poder, e eles entendessem que todas as lutas que eles passassem, o Deus que libertou eles no início era fiel para continuar libertando eles mesmo no meio do deserto. E muitas pessoas têm essa mesma dificuldade, irmãos. Muitas pessoas que foram libertas do mundo e agora estão em Cristo, quando passam por dificuldades e por lutas ferrenhas, têm dificuldade de entender que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia de Cristo.
O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele vai dizer que aquele que não poupou o seu filho, antes nos entregou, ele também nos dará as demais coisas, se referindo a que Deus vai cuidar de nós aqui nesse mundo enquanto nós passarmos aqui pelas dificuldades e pelas aflições. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas ele livra Daniel na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foi a mesma coisa. Deus não livrou eles da fornalha de fogo, mas livrou eles na fornalha de fogo. O livramento de Deus na nossa vida não é nos livrar do mundo, mas nos livrar no mundo. Que nós possamos entender que mesmo no mundo, aquele que nos libertou é o mesmo que tem nos conservado vivos até hoje. O quarto pecado que o povo de Israel pratica contra Deus foi o pecado da insatisfação. E quando a gente olha para esse pecado, a gente fica completamente abismado com aquele povo, porque a gente vê que Deus estava cuidando daquele povo dia após dia. Todos os dias a mão do Senhor estava sobre aquele povo, guardando eles, livrando eles. Todos os dias aquela coluna ali de nuvem permanecia protegendo eles do sol, e a coluna de fogo permanecia aquecendo aquele povo nos momentos de frio, e o maná permanecia caindo todos os dias. E aquele povo, em vez de olhar para esse milagre e ficar completamente maravilhado com o poder de Deus, a maneira que Deus estava operando ali, e cada dia que se levantasse, cada dia que se iniciasse, e eles vissem novamente aquele maná ali sobre o solo, para que eles pudessem se alimentar e saciar a sua fome, era um motivo deles ficarem completamente maravilhados com o poder de Deus. Era um motivo deles olharem e ficarem pensando: nossa, mais uma vez o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Mais uma vez o Senhor tem suprido as nossas carências. Mas não foi isso que aconteceu. Eles começaram a murmurar e dizer que estavam fartos daquele maná. Irmãos, e hoje a mesma coisa tem acontecido. Nós sabemos que o Evangelho nos fala que Cristo, ele é suficiente para nós e que nós devemos estar completamente satisfeitos com Cristo. Assim como aquele povo deveria estar completamente satisfeitos com o maná, com o cuidado de Deus diário, nós também devemos estar completamente satisfeitos com o que Cristo tem operado na vida de cada um de nós. Só de nós estarmos na presença de Deus já é um milagre. No mundo que nós vivemos, onde o pecado impera, onde há um sistema completamente ante Deus, nós permanecermos de pé. Cada dia que se termina e que se inicia, e nós respiramos e estamos ainda na presença de Deus, é um poder maravilhoso manifestado de Deus a nosso favor. Que nós venhamos entender que Cristo, ele deve ser o motivo da nossa satisfação. Que nós venhamos ser livres da idolatria e venhamos entender que toda honra e toda glória pertence ao Senhor Deus e não a nós. Que nós venhamos ser livres da imoralidade, buscando de Deus uma vida de santificação, se abstendo de todo tipo de imoralidade, sensualidade e todo sentimento depravado e imoral que é desagradável a Deus. Que nós venhamos buscar a paciência de Deus e venhamos entender que o mesmo Deus que nos livrou do Egito, que nos libertou do pecado, é o Deus que vai nos conservar fiéis até o fim, e que nós venhamos também buscar de Deus a satisfação plena em tudo aquilo que Ele tem feito. A obra de Deus a nosso favor, ela é maravilhosa demais e gloriosa demais. Que os nossos olhos sejam abertos e que possamos aprender com os erros do povo de Israel e possamos viver uma vida que seja agradável ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra possa trazer uma edificação para você. Fica na paz e um forte abraço. Deus abençoe. Vidas velhas, vidas quebradas, por graça eterna.